Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Ao chegarem junto da multidão, aproximou-se de Jesus um homem que de joelhos lhe pedia: Senhor, tem compaixão de meu filho, porque é lunático e sofre muito com isso. Muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não foram capazes de curá-lo. Ao que Jesus replicou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-o aqui. Jesus o conjurou severamente e o demônio saiu dele, e o menino ficou são a partir desse momento. Então os discípulos, procurando Jesus a sós, disseram: Por que razão não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu-lhes: Por causa da fraqueza da vossa fé. Pois em verdade vos digo, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daqui para lá, e ela se transportará, e nada vos será impossível. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus cai em nossos corações e encontre aí terreno bom, terreno fértil, que nós tenhamos de fato um coração bem disposto, como o coração da bem-aventurada Virgem Maria, neste sábado em que nos voltamos para ela de uma maneira toda particular, especial, sobretudo a Ordem do Carmo. O Evangelho nos apresenta o pedido veemente de um pai em favor do filho enfermo, atormentado. A queixa do pai pela falta de atuação dos discípulos. Os teus discípulos nada puderam fazer. Se evidencia a compaixão de Jesus que o leva a socorrer este pai e o seu filho na dor e na aflição, e o menino foi curado. O pai certamente ficou feliz por ter o filho são de volta. A falta de fé é denunciada pelo Mestre Jesus. Ó geração incrédula, a falta de fé do pai ou a falta de fé dos discípulos? A temática da fé está aí nesta passagem do Evangelho deste sábado. E nós poderíamos meditar, aqui não é uma homilia, algumas poucas pistas para meditação. Nós poderíamos pensar, refletir. A fé de Jesus o leva a salvar este menino, a trazer de volta a vida plena. Aliás, ele é bom pastor, vem para que todos tenham vida e a tenham em plenitude. Jesus devolve a alegria pela manifestação da sua força salvífica. Mas a fé de Jesus tem uma fonte. A fé de Jesus brota da compaixão, da misericórdia. A fé dos discípulos e de muitos que ali estavam era uma fé ainda nos seus inícios, cambaleante. Quem sabe, pensavam eles, ou eram tentados, como nós tantas vezes, por uma fé caprichosa e que busca visibilidade, reconhecimento, curtidas e muitos likes nas redes sociais. A fé de Jesus preocupa-se com a vida dos filhos de Deus, que sejam salvos, que sejam libertos, que sejam curados e que possam viver em plenitude esta vocação, filhos e filhas de Deus. Há uma fé, se é que assim nós podemos chamar, pelo menos entre aspas, a fé dos demônios. Mas por que a fé dos demônios? Eles creem, como diz a Escritura, e tremem. Aparece nos Evangelhos, algumas vezes, a declaração atrevida do espírito mau
diante da atuação salvífica de Jesus: eu sei quem tu és o Santo de Deus. Por que vieste nos atormentar antes da hora? Ao que Jesus os repreendia, os afastava, não estabelecia com eles diálogo. Então os demônios creem, mas a fé dos demônios carece da caridade, do amor e da compaixão. A fé de Jesus, o Filho de Deus, Ele próprio, autor da nossa fé, está repleta de misericórdia que transforma a vida de quem sofre. Irmãos e irmãs, nestes tempos em que a falta de compaixão é propagada, a insensibilidade com a dor dos que sofrem, sobretudo, mormente, neste momento de pandemia, a insensibilidade, por vezes o cinismo de invocar o nome de Deus e propagar uma lógica perversa e contrária à fé de Jesus, que tudo isso não nos contamine e que nós sejamos movidos pela fé do Filho de Deus, nosso Salvador, que se compadeceu e fez alguma coisa, movido pelo amor, para salvar, para curar e para libertar. Afastemo-nos da fé dos demônios. Uso aqui uma imagem de Santo Agostinho quando comenta a primeira carta de São João. A fé de Jesus, a fé dos cristãos, a fé dos demônios, que ela não nos contamine, que tenhamos sempre compaixão, que não sejamos insensíveis de modo algum à dor e às experiências dramáticas de perda de tantas famílias por coronavírus ou por outras situações de infelicidade neste mundo que se afasta da misericórdia e da compaixão. Pelo contrário, voltemos às fontes da vida. Quero a misericórdia e não o sacrifício. Invoquemos o nome de Deus? Sim, mas sobretudo façamos com que este nome seja glorificado, manifestando a misericórdia do Senhor em gestos que trazem de volta a vida, que curam, que salvam e que libertam. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.